Você vai sujar a entrada da loja com essa velha aí. A frase ecoou como uma bofetada. Ela segurava uma sacola rasgada e, do outro lado, a senhora de cabelos brancos se apoiava em seu braço frágil. Mas ninguém se importava com a cena. Só com a calçada limpa. A garota não respondeu, só abaixou a cabeça e continuou ajudando, mesmo sendo xingada, mesmo sendo humilhada. Até que um carro preto parou. A porta se abriu. E o homem que saiu fez o silêncio cobrir a rua inteira. Curta se você já foi julgada por fazer o bem. Comente, você já foi humilhada por ter um coração que se importa? O sol escaldante do meio-dia castigava a calçada movimentada do centro da cidade, mas Luísa mal sentia o suor que escorria por sua testa enquanto segurava firmemente o braço trêmulo de Dona Celeste. A senhora de cabelos prateados e olhos bondosos havia tropeçado minutos antes, espalhando suas compras pela calçada áspera. Deixa que eu ajudo a senhora. Luísa havia dito sem hesitar, recolhendo as laranjas que rolavam para longe e guardando-as novamente na sacola rasgada. Seus dedos delicados tentavam em vão dar um nó no plástico fino para impedir que as frutas escapassem novamente. O vestido simples de algodão florido que Luísa usava denunciava sua origem humilde, assim como os sapatos gastos que protegiam seus pés. Aos 20 anos, carregava no rosto uma doçura que o tempo ainda não conseguira arrancar, mesmo com todas as dificuldades que a vida lhe apresentara. Minha filha, não precisa se incomodar, murmurou Dona Celeste, mas o tremor em sua voz revelava o quanto precisava daquela ajuda. Não é incômodo nenhum, respondeu Luísa com um sorriso genuíno, ajeitando a bolsa surrada em seu próprio ombro enquanto equilibrava as sacolas da senhora. Onde a senhora mora? Eu faço questão de ajudar a carregar até lá. Antes que a idosa pudesse responder, uma voz cortante rasgou o ar como uma navalha. Você vai sujar a entrada da loja com essa velha aí. O coração de Luísa falhou uma batida. Ali estavam, paradas em frente à vitrine reluzente da Maison Florence, a loja mais elegante da cidade. A vendedora, impecável em seu terninho preto e saltos altos, as encarava com desprezo mal disfarçado. Por favor, só estamos passando. Luísa tentou explicar, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Passando? Com esses sapatos imundos e essas sacolas rasgadas. Vocês vão espantar meus clientes. A vendedora ergueu ainda mais o queixo pontudo, seu batom vermelho contorcido num sorriso cruel. As pessoas começaram a parar. Celulares foram erguidos. Risadas discretas ecoavam. Luísa sentiu o rosto queimar, mas manteve a cabeça erguida. Seus dedos apertaram gentilmente o braço de Dona Celeste, que tremia agora não só pela idade, mas pela humilhação. Olha só, deve ser uma daquelas aproveitadoras, sussurrou uma mulher para sua amiga, alto o suficiente para que todos ouvissem. Fingindo ajudar idosos para depois dar golpe. O comentário maldoso atravessou o coração de Luísa como uma flecha envenenada. Suas pernas fraquejaram, mas ela se manteve firme. Não por si mesma, mas pela senhora ao seu lado, que parecia diminuir a cada segundo sob os olhares impiedosos. Se vocês não saírem agora, vou chamar a segurança, ameaçou a vendedora, já sacando o celular do bolso. Uma lágrima teimosa escapou pelo canto do olho de Luísa, mas ela a secou rapidamente com as costas da mão. O nó em sua garganta ameaçava sufocá-la, mas ela engoliu em seco e deu um passo à frente. Vamos, Dona Celeste, eu conheço outro caminho. A idosa, envergonhada, tentou soltar o braço de Luísa. Minha filha, deixa pra lá, não quero te causar problemas. A senhora não está me causando problema nenhum. Luísa respondeu com firmeza, surpreendendo até a si mesma com a força em sua voz. Vamos continuar nosso caminho. As risadas aumentaram. Alguém gritou algo sobre gente que não conhece seu lugar. Outro sugeriu que chamassem a polícia.
O círculo de curiosos crescia, transformando aquele momento de bondade em um espetáculo cruel. Luísa fechou os olhos por um segundo, lembrando-se das palavras de sua falecida mãe. Filha, bondade não pede licença, não espera aplausos e não teme julgamentos. Com essa memória aquecendo seu coração, ela ajeitou melhor as sacolas em seus braços e começou a guiar Dona Celeste para longe dali. Cada passo era uma pequena vitória contra o preconceito. Cada metro vencido era uma batalha, ganha contra. A indiferença foi quando o ruído de um motor potente cortou o burburinho da multidão. Um carro preto, imponente como uma pantera, parou suavemente junto à calçada. O vidro fumê do motorista começou a descer, e o silêncio caiu sobre a rua como um manto pesado. Luísa não olhou. Continuou andando, um passo depois do outro, segurando as sacolas com ainda mais determinação. Mais um espectador. Para seu momento de humilhação, não faria diferença. O som da porta do carro se abrindo ecoou na calçada, agora silenciosa. Passos firmes soaram no asfalto. Uma presença se impôs, mas Luísa manteve os olhos fixos no caminho à frente. Senhorita, uma voz masculina, profunda e autoritária, a chamou. Ela hesitou. Não por medo, mas por cansaço. Quanto mais teria que suportar? Por favor, a voz insistiu, agora mais próxima. Permita-me ajudá-las. Finalmente, Luísa se virou, e seu mundo parou. Ali, a menos de 2 metros dela, estava um homem que parecia ter saído de um sonho que ela nunca ousou sonhar. Alto, elegante, com um terno impecável que gritava poder, mas eram seus olhos que a capturaram. Olhos que não mostravam pena, mas compreensão. Não ofereciam caridade, mas respeito. A vendedora da loja, que segundos antes transbordava a arrogância, agora parecia ter engolido a própria língua. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam enquanto ela tentava, sem sucesso, esconder o celular que antes apontava para Luísa. Senhor Diniz, ela balbuciou, eu não sabia que o senhor... Claramente, ele a cortou, sua voz calma, mas cortante como gelo. Você não sabe muitas coisas. Ele se voltou para Luísa e Dona Celeste, e seu semblante suavizou. Senhoras, permitam-me oferecer meu carro e motorista para levá-las ao seu destino. Não é necessário, Luísa começou a dizer, mas Dona Celeste apertou seu braço gentilmente. Minha querida, a idosa sussurrou, às vezes aceitar ajuda é tão nobre quanto oferecê-la. O homem, Senhor Diniz, como a vendedora o havia chamado, deu um pequeno sorriso, o primeiro que Luísa viu em seu rosto sério. Sua amiga é sábia, ele comentou. E além disso, não é um pedido apenas por vocês. É uma lição para todos que estão assistindo. Ele se virou para a multidão, que ainda permanecia hipnotizada pela cena. A verdadeira classe não está nas roupas que vestimos ou nas lojas que frequentamos. Está nas escolhas que fazemos, nas mãos que estendemos, nos corações que mantemos abertos. Seus olhos encontraram os de Luísa novamente e ela sentiu algo estremecer dentro de si. Seu nome? Ele perguntou suavemente. Luísa, ela respondeu, sua voz apenas um sussurro. Luísa, ele repetiu, como se saboreasse cada sílaba. Você me deu uma lição hoje, sobre coragem, sobre dignidade, sobre o que realmente importa. Ele fez um gesto para seu motorista, que rapidamente abriu a porta do carro. Por favor, ele insistiu. Deixe-me retribuir sua bondade com um pouco da minha. E assim, sob o olhar atônito de dezenas de pessoas, Luísa ajudou Dona Celeste a entrar no carro mais luxuoso que já havia visto na vida. Antes de entrar, ela lançou um último olhar para a vendedora da loja, que agora parecia menor, insignificante em sua arrogância despida. Enquanto o carro deslizava suavemente pelas ruas da cidade, Luísa permitiu que uma única lágrima escorresse por seu rosto, não de tristeza ou humilhação, mas de alívio. Alívio,
por saber que mesmo quando o mundo parece cruel e frio, ainda existem pessoas que conseguem ver além das aparências. O que ela não sabia, enquanto observava a cidade passar pela janela fumê, era que aquele não seria seu último encontro com o misterioso Senhor Diniz. Na verdade, era apenas o começo de uma história que mudaria sua vida para sempre. Os dias se arrastavam como um rio lento após aquela tarde. Luísa voltou à sua rotina no pequeno café onde trabalhava, servindo café e fatias de bolo para pessoas que mal notavam sua existência. Mas algo havia mudado dentro dela. A lembrança daqueles olhos profundos e daquela voz que silenciara toda uma rua a perseguia em seus momentos mais solitários. O café ficava numa esquina movimentada, com mesas de ferro batido na calçada e um toldo desbotado que já vira dias melhores. Luísa ajeitava o avental amarrotado quando a sineta da porta tilintou, anunciando mais um cliente. "Mais um café, por favor", pediu um homem de terno, sem tirar os olhos do celular. Ela se movimentou com graça entre as mesas, equilibrando a bandeja com precisão adquirida após anos de prática. O aroma do café recém-passado mascarava o cheiro de escapamento dos carros que passavam apressados. Era uma manhã como qualquer outra, até não ser mais. O ronco suave de um motor familiar fez seu coração saltar. Ali estava ele, o mesmo carro preto, reluzente como obsidiana sob o sol da manhã. Desta vez, parou exatamente em frente ao café. Luísa quase derrubou a xícara que segurava quando Rafael Diniz emergiu do veículo. Ele parecia ainda mais imponente à luz do dia, seu terno azul marinho cortado sob medida, acentuando cada linha de seu corpo atlético. Os cabelos grisalhos nas têmporas só aumentavam seu ar de autoridade. Seus olhares se encontraram através do vidro da vitrine, e o mundo pareceu congelar. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso contido que ela guardara na memória, e caminhou em direção à porta. A sineta tocou novamente, mas desta vez o som pareceu diferente. Mais musical, mais significativo. Os outros clientes ergueram os olhos de seus cafés e celulares, magnetizados pela presença que acabara de entrar. "Senhorita Luísa", ele a cumprimentou, como se tivesse ensaiado seu nome milhares de vezes. Que agradável surpresa! Mentira! Não era surpresa nenhuma. Ele sabia exatamente onde encontrá-la. Isso estava claro em seus olhos perspicazes. Pergunta era, por quê? "Senhor Diniz", ela respondeu, agradecendo silenciosamente por sua voz não tremer. "O que posso servir ao senhor?" "Um café", ele respondeu, sentando-se à mesa mais próxima da janela. "E alguns minutos de sua companhia, se possível." O pedido fez suas bochechas corarem. "Eu estou trabalhando", ela explicou, gesticulando para o café movimentado. Como se tivesse recebido um comando silencioso, a gerente do café materializou-se ao lado de Luísa. "Pode fazer sua pausa agora, querida", disse ela, olhando para Rafael com um misto de admiração e respeito. "Eu cuido das mesas." Luísa se viu sentada diante dele antes que pudesse protestar. Suas mãos, normalmente tão firmes ao servir café, agora tremiam levemente sobre o avental. "Dona Celeste me ligou." Ele começou, surpreendendo-a. "Ela fez questão de descobrir meu número para agradecer e para falar de você." Luísa baixou os olhos para sua xícara de café que a gerente havia trazido sem que ela pedisse. "A senhora não precisava se incomodar." "Não foi incômodo", ele respondeu, sua voz assumindo um tom mais suave. "Na verdade, foi um prazer ouvir sobre a jovem que, mesmo sendo humilhada publicamente, não abandonou alguém que precisava de ajuda." O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo burburinho do café e pelo som distante do trânsito. Luísa podia sentir os olhares curiosos dos outros clientes, mas pela primeira vez não se importou com eles. "Por que está aqui, senhor Diniz?"
Ela finalmente perguntou, encontrando coragem para encará-lo. Ele tomou um gole de seu café antes de responder. Porque pessoas como você são raras, Luísa. E quando encontramos algo raro, devemos prestar atenção. Suas palavras a atingiram como uma carícia inesperada. O senhor nem me conhece, ela protestou suavemente. Mas gostaria de conhecer. Ele respondeu com uma honestidade que a desarmou. E por favor me chame de Rafael. O nome dele em seus lábios seria como provar uma sobremesa proibida. Ela apenas assentiu, incapaz de formar palavras. Tenho uma proposta para você. Ele continuou, inclinando-se levemente para a frente. O movimento fez com que seu perfume, uma fragrância cara e masculina, chegasse até ela. Estou procurando alguém para organizar minha biblioteca pessoal. Luísa piscou, confusa. Biblioteca? Sim. Ele sorriu, parecendo satisfeito com sua surpresa. Tenho uma coleção considerável de livros que precisa de cuidados especiais. Alguém que entenda não apenas de organização, mas que tenha sensibilidade para lidar com obras raras. E por que eu? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. Rafael a estudou por um momento, seus olhos percorrendo seu rosto como se memorizasse cada detalhe. Porque vi como você tratou Dona Celeste, com cuidado, respeito e dignidade. É assim que livros especiais merecem ser tratados também. O coração de Luísa batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Mas eu não tenho experiência com bibliotecas, ela argumentou fracamente. Experiência pode ser adquirida, ele respondeu com simplicidade. Caráter não. Uma rajada de vento entrou pela porta, fazendo o sininho tocar novamente. O som pareceu despertar Luísa de um sonho. Isso é loucura, ela murmurou. Por quê? Ele perguntou, genuinamente curioso. Porque ela gesticulou vagamente para si mesma, para seu uniforme simples, para o café modesto. Olhe para mim, eu não pertenço ao seu mundo. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma seriedade que a fez prender a respiração. Você está errada, Luísa. Você pertence a qualquer lugar onde haja verdade e bondade. Isso é cada vez mais raro no meu mundo, como você diz. Ele tirou um cartão do bolso interno do paletó e o deslizou pela mesa até ela. Era simples, elegante, com apenas seu nome e um número de telefone em letras douradas em relevo. Pense sobre isso, ele disse levantando-se. O salário será 3 vezes o que você ganha aqui e você terá um apartamento próprio nas dependências da casa. Luísa pegou o cartão com dedos trêmulos. O papel era grosso, texturizado. Provavelmente custava mais que sua diária no café. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Rafael ajeitou o paletó num gesto automático e a olhou com uma intensidade que fez seu estômago dar voltas. Porque às vezes, Luísa, o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar. Mesmo que não saibamos disso ainda. Ele deixou algumas notas na mesa, muito mais do que o café custava, e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. E Luísa, a biblioteca tem uma seção inteira de poesia. Vi você lendo Cecília Meirelles outro dia, no banco da praça. A porta se fechou atrás dele, deixando Luísa paralisada em sua cadeira, o cartão ainda em suas mãos e 1000 perguntas em sua mente. Como ele sabia sobre seus momentos de leitura na praça? Por quanto tempo ele a observara sem que ela percebesse? O carro preto deslizou silenciosamente pela rua, desaparecendo no trânsito da cidade. Mas sua presença permaneceu como um perfume, persistente no ar, mudando para sempre a atmosfera daquele café simples. Luísa voltou ao trabalho, o cartão seguro no bolso de seu avental. A cada cliente que atendia, a cada xícara que servia, seus dedos roçavam o papel grosso, lembrando-a que, às vezes, os contos de fadas começam não com "era uma vez", mas com um café e uma proposta inesperada. A tarde avançou lentamente, o sol pintando sombras alongadas na calçada.
Quando seu turno finalmente acabou, Luísa caminhou até seu ponto de ônibus habitual, mas desta vez seus passos eram diferentes. Mais leves, como se ela flutuasse em uma nuvem de possibilidades. Em uma casa, sentada em sua cama estreita no quarto simples que dividia com duas colegas, ela tirou o cartão do bolso. As letras douradas brilharam sob a luz fraca do abajur, como estrelas prometendo um novo amanhecer. Rafael Diniz. Ela sussurrou para si mesma, permitindo-se pela primeira vez saborear o nome dele em sua língua. Soava como um convite, como uma promessa, como o início de algo que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Naquela noite, Luísa dormiu com o cartão sob seu travesseiro, como uma criança que guarda um desejo secreto. E pela primeira vez em muito tempo, seus sonhos não foram sobre escapar de sua vida, mas sobre transformá-la. O portão da mansão dos Diniz era imponente como um guardião de histórias antigas. Luísa parou diante dele, suas mãos apertando a bolsa surrada contra o peito. Tinha escolhido seu melhor vestido, um azul claro simples, mas bem passado, e prendido os cabelos num coque discreto. Mesmo assim, sentia-se pequena diante daquela construção majestosa. "Senhora Luísa!" A voz do segurança soou pelo interfone, fazendo-a saltar. "Pode entrar. O senhor Diniz está esperando." O portão deslizou silenciosamente, revelando um caminho de pedras polidas que serpenteava por um jardim digno de contos, de fadas. Rosas de todas as cores dançavam na brisa suave da manhã e uma fonte de mármore murmurava sua própria melodia ao centro. Seus sapatos, os únicos que possuía para ocasiões especiais, faziam um som delicado contra as pedras enquanto ela caminhava, tentando absorver cada detalhe daquele lugar surreal. À sua direita, um pequeno lago artificial refletia o céu como um espelho perfeito. À esquerda, árvores centenárias ofereciam sombra generosa aos bancos de madeira estrategicamente posicionados. A casa principal surgiu diante dela como uma aparição. 3 andares de arquitetura clássica, com janelas altas e uma escadaria de mármore que levava à entrada principal. Antes que pudesse subir os degraus, a porta se abriu. "Bem-vinda, Luísa." Rafael estava parado no último degrau, vestindo uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos e calças escuras impecavelmente cortadas. Sem o paletó, ele parecia simultaneamente mais acessível e mais perigoso. "Bom dia, Sr. Diniz," ela respondeu, orgulhosa por sua voz não tremer. "Rafael," ele a corrigiu suavemente, descendo os degraus para encontrá-la. "Lembra?" Ela assentiu, sentindo o rubor subir por seu pescoço. Ele estava próximo o suficiente agora para que ela sentisse seu perfume. Uma fragrância que fez seus joelhos fraquejarem. "Venha," ele disse, oferecendo seu braço. "Deixe-me mostrar seu novo reino." O toque de sua mão no braço dele enviou um arrepio por sua espinha. Sua pele era quente, mesmo através do tecido da camisa, e Luísa teve que se concentrar para não tropeçar enquanto subiam os degraus juntos. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. O hall de entrada, com seu piso de mármore italiano e lustres de cristal, parecia saído de um filme de época. Mas foi ao virarem à direita, passando por portas duplas de carvalho entalhado, que Luísa realmente perdeu o fôlego. A biblioteca ocupava 2 andares completos, com estantes que iam do chão ao teto. Uma escada em espiral de ferro forjado conectava os níveis, e poltronas de couro convidativas estavam espalhadas estrategicamente pelo espaço. O aroma de livros antigos e madeira polida preenchia o ar como um perfume precioso. "Meu Deus," ela sussurrou, esquecendo momentaneamente sua timidez. É magnífico." Rafael completou, um sorriso satisfeito brincando em seus lábios ao observar seu deslumbramento. "Surreal," ela corrigiu,
soltando-se dele para caminhar até a estante mais próxima. Seus dedos deslizaram reverentemente sobre as lombadas dos livros. Quantos? Mais de 20.000 volumes, ele respondeu, aproximando-se por trás dela. Alguns são primeiras edições, outros são raridades que levei anos para encontrar. Cada um tem sua própria história. Luísa puxou delicadamente um volume encadernado em couro vermelho. Garcia Lorca, ela murmurou, reconhecendo o nome, do poeta. Em espanhol. Rafael ergueu uma sobrancelha claramente surpreso. Você lê em espanhol? Ela corou, devolvendo o livro cuidadosamente à estante. Aprendi um pouco sozinha, nos livros da biblioteca pública. Algo passou pelos olhos dele. Admiração, talvez, mas foi tão rápido que ela não teve certeza. Venha, ele disse, guiando-a até uma mesa antiga posicionada perto de uma das janelas altas. Este será seu espaço de trabalho. A mesa era uma peça belíssima, com entalhes delicados e uma superfície lisa como seda. Um laptop novo descansava sobre ela, junto com um tablet e uma pilha de papéis organizados. Aqui está seu contrato, ele explicou, puxando uma cadeira para ela. Tome seu tempo para ler. Isso, ele apontou para uma chave dourada ao lado dos papéis. É a chave do seu apartamento. Luísa pegou a chave com dedos trêmulos. Meu apartamento? No anexo da casa, ele explicou. Completamente mobiliado e com entrada independente. Sua privacidade será respeitada, é claro. Ela assentiu, ainda incapaz de processar completamente a magnitude do que estava acontecendo. Seus olhos correram pelo contrato. O salário era ainda maior do que ele havia mencionado no café e incluía benefícios que ela nem sabia que existiam. Por que eu? Ela perguntou novamente, erguendo os olhos para encontrar os dele. De todas as pessoas qualificadas que que você poderia escolher. Rafael se apoiou na mesa, próximo o suficiente para que ela sentisse o calor emanando de seu corpo. Porque quando você segurou aquele livro de Garcia Lorca, seus olhos brilharam da mesma forma que brilharam quando você ajudou Dona Celeste. Com respeito, com cuidado, com amor. O ar entre eles ficou denso, carregado de possibilidades não ditas. Luísa podia ouvir seu próprio coração batendo nas orelhas. E também, ele continuou, sua voz baixando uma oitava, porque desde aquele dia na calçada não consigo tirar você da minha cabeça. A confissão a atingiu como um raio. Suas mãos começaram a tremer tanto que ela teve que colocá-las no colo. Isso é inadequado, ela sussurrou, embora cada célula de seu corpo gritasse o contrário. Provavelmente, ele concordou, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. Mas a vida raramente segue as regras que estabelecemos para ela, não é? Antes que ela pudesse responder, ele se afastou, dando-lhe espaço para respirar. Leia o contrato. Pense sobre a proposta. Você tem até amanhã para decidir. Ele caminhou até uma das estantes, pegou um livro e o trouxe até ela. Era uma edição antiga de O Pequeno Príncipe, para você ler esta noite, ele disse. A história de alguém que encontrou algo precioso onde menos esperava. Luísa aceitou o livro, seus dedos roçando os dele no processo. A eletricidade daquele toque simples a fez prender a respiração. Agora, ele disse, endireitando-se, que tal um tour pelo resto da casa? As próximas 2 horas foram um turbilhão de descobertas. Rafael a guiou pelos cômodos principais, cada um mais impressionante que o outro. A cozinha era um sonho em aço, inox e mármore, onde uma senhora simpática chamada Helena reinava soberana. A sala de música abrigava um piano de cauda Steinway, que fez Luísa suspirar de admiração. O jardim de inverno, com suas paredes de vidro e orquídeas raras, parecia um pedaço do paraíso. Mas foi o apartamento que realmente a deixou sem palavras. Localizado numa ala separada da casa principal, era um espaço acolhedor,
com sala, cozinha americana, um quarto espaçoso e uma varanda que dava para o jardim dos fundos. A decoração era elegante, mas confortável, em tons de azul e creme que transmitiam serenidade. Este seria meu? Ela perguntou, ainda incrédula. Seu lar, se você aceitar. Ele confirmou. Pode decorá-lo como quiser, é claro. Luísa caminhou até a varanda, sentindo a brisa suave em seu rosto. Abaixo, um pequeno jardim particular convidava à contemplação, com um banco de madeira sob uma pérgola coberta de jasmins. É muito, ela murmurou mais para si mesma que para ele. Rafael se aproximou, parando a seu lado na varanda. É o que você merece, ele disse simplesmente. Ela se virou para encará-lo, encontrando seus olhos fixos nela com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. E se eu não for boa o suficiente? Ela perguntou, verbalizando seu maior medo. Ele levantou a mão, hesitou por um momento e então tocou suavemente seu rosto. Seus dedos eram quentes contra sua pele. Luísa, ele disse, sua voz rouca de emoção, você já é mais do que suficiente. Só precisa acreditar nisso. O momento foi interrompido pelo som distante de um telefone tocando. Rafael deixou a mão cair, dando um passo para trás. Preciso atender, ele disse, sua voz voltando ao tom profissional. Helena preparou um almoço, se você quiser ficar. Luísa balançou a cabeça, precisando desesperadamente de espaço para pensar. Preciso processar tudo isso. Ele assentiu, compreensivo. O motorista pode levá-la para casa. Prefiro eu caminhar, ela disse rapidamente. Ajuda a clarear a mente. Um sorriso compreensivo curvou seus lábios. Como quiser, mas leve isso. Ele tirou um cartão do bolso. É o número do meu celular pessoal, para qualquer emergência. Ou ele fez uma pausa significativa. Para quando decidir? Luísa pegou o cartão, guardando-o na bolsa junto com o livro que ele lhe dera. Enquanto caminhava de volta pelo jardim, sentiu o peso de seu olhar seguindo-a. Apenas quando o portão se fechou atrás dela, permitiu-se soltar a respiração, que não sabia estar segurando. O caminho para casa nunca pareceu tão longo. Cada passo era uma batalha entre sonho e realidade, entre desejo e prudência. Em sua bolsa, o pequeno príncipe parecia pulsar como um coração secreto, guardando promessas que ela mal ousava considerar. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, Luísa abriu o livro. Um bilhete caiu de entre suas páginas, escrito, numa caligrafia elegante, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Ela apertou o bilhete contra o peito, permitindo-se, pela primeira vez, sonhar com um futuro diferente. Um futuro onde bibliotecas mágicas, jardins, secretos e olhares intensos não eram apenas páginas de contos de fadas, mas sua nova realidade. A primeira semana de Luísa na mansão passou como um sonho febril. Durante o dia, ela se perdia entre as estantes intermináveis, catalogando preciosidades literárias com o cuidado de quem manuseia tesouros. À noite, em seu novo apartamento, ainda precisava se beliscar para acreditar que tudo era real. Rafael aparecia ocasionalmente na biblioteca, sempre com uma desculpa diferente. Apenas procurando um livro, ele dizia, mas seus olhos a seguiam por entre as estantes, intensos como brasas acesas. Às vezes, suas mãos se roçavam acidentalmente quando alcançavam o mesmo volume, e o ar ficava eletrizado com possibilidades não ditas. Naquela noite em particular, o céu estava carregado de nuvens escuras. Luísa havia perdido a noção do tempo, absorta na organização da sessão de literatura russa. O relógio antigo na parede marcava quase 9 horas quando os primeiros trovões começaram a ribombar. Só mais este, ela murmurou para si mesma, alcançando um exemplar raro, de Ana Karenina, na prateleira mais alta. Seus dedos mal tocaram a lombada quando todas as luzes se apagaram de repente.
A escuridão a envolveu como um manto pesado. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que ela podia ouvir seu próprio coração batendo descompassado. Um relâmpago iluminou brevemente a biblioteca através das janelas altas, projetando sombras fantasmagóricas nas paredes. Luísa? A voz de Rafael soou próxima, fazendo-a sobressaltar-se. Aqui, ela respondeu, sua voz tremendo levemente. Na seção russa. Passos firmes se aproximaram na escuridão. Um feixe de luz dançou entre as estantes, a lanterna do celular dele. Quando Rafael finalmente apareceu na curva do corredor, Luísa sentiu o ar fugir de seus pulmões. Ele havia tirado a gravata e os primeiros botões de sua camisa estavam abertos, revelando um vislumbre tentador de pele bronzeada. Seu cabelo, normalmente impecável, estava levemente desalinhado, como se ele tivesse passado os dedos por ele várias vezes. Você está bem? Ele perguntou, aproximando-se. A luz da lanterna criava sombras interessantes em seu rosto angular. Sim, ela sussurrou, subitamente consciente de como estavam próximos no corredor estreito. Só surpresa com o blackout. O gerador deve entrar em alguns minutos. Ele explicou, mas não fez menção de se afastar. Você deveria ter ido para casa há horas. Perdi a noção do tempo, ela admitiu, sentindo suas bochechas esquentarem. Sob seu olhar intenso, um trovão particularmente forte fez o prédio inteiro vibrar. Luísa deu um pequeno salto, instintivamente se aproximando dele. Suas mãos encontraram o peito de Rafael, firme e quente sob a camisa de algodão fino. Desculpe, ela murmurou, tentando se afastar, mas as mãos dele encontraram sua cintura, mantendo-a no lugar. Não peça desculpas, ele disse, sua voz mais rouca que o normal. Não por isto. O celular escorregou de sua mão, caindo no tapete grosso com um baque surdo. A escuridão os envolveu novamente, mas Luísa podia sentir a presença dele com cada fibra de seu ser. O perfume masculino que ela já havia decorado, o calor de suas mãos em sua cintura, a respiração dele misturando-se com a sua. Rafael, ela sussurrou, e foi como se seu nome fosse uma chave que destrancasse algo dentro dele. Suas mãos subiram de sua cintura para seu rosto, segurando-o como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Por um momento eterno, eles ficaram, assim, suspensos entre desejo e hesitação. Diga não, ele murmurou, seu polegar traçando a curva de sua bochecha. Diga não, e eu vou embora. Em resposta, Luísa ergueu-se na ponta dos pés e pressionou seus lábios contra os dele. O beijo começou suave, quase reverente. Rafael a beijava como se estivesse descobrindo um novo idioma, aprendendo cada nuance, cada suspiro. Mas quando ela entreabriu os lábios, convidando-o a aprofundar o beijo, algo dentro dele pareceu se romper. Suas mãos deslizaram para seus cabelos, soltando-os do coque sempre impecável. O beijo se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Luísa sentiu suas costas pressionarem contra a estante, livros centenários como testemunhas silenciosas de seu despertar. Espere, ela ofegou, afastando-se levemente. Eu não... Rafael congelou, suas mãos ainda entrelaçadas em seus cabelos. Um relâmpago iluminou seu rosto, revelando uma mistura de desejo e preocupação em seus olhos. Você nunca... Ele perguntou suavemente, compreensão dawning em sua expressão. Ela balançou a cabeça, sentindo o rubor se espalhar por seu pescoço. Nunca houve ninguém que me fizesse querer. Ele encostou sua testa na dela, sua respiração ainda irregular. Você me faz querer coisas que nunca pensei que desejaria novamente, ele confessou. Depois que Maria morreu, achei que essa parte da minha vida tinha acabado. Era a primeira vez que ele mencionava sua falecida esposa. Luísa ergueu a mão, tocando seu rosto com dedos trêmulos. Me conte sobre ela, pediu suavemente. Rafael fechou os olhos, inclinando-se contra seu toque.
Ela amava esta biblioteca tanto quanto eu. Foi ela quem começou a coleção de poesia russa que você estava organizando. Outro trovão ribombou, mais distante agora. A chuva começou a cair pesadamente, seu tamborilar nas janelas criando uma música própria. Tenho medo, Luísa admitiu, num sussurro. Não de você, mas de não ser suficiente. Rafael abriu os olhos, capturando seu olhar com uma intensidade que fez seu coração tropeçar. Você é mais do que suficiente, ele disse, suas palavras carregadas de emoção. É demais até. Me faz sentir coisas que não deveria. Por que não deveria? Porque você é jovem, pura, intocada, ele respondeu, seus dedos traçando a curva de seu pescoço. E eu sou um homem marcado pela vida, com cicatrizes que você não deveria ter que carregar. Luísa segurou seu rosto entre as mãos, forçando-o a olhar para ela. Suas cicatrizes são parte de quem você é, e é esse homem que eu... Ela não terminou a frase, mas não precisava. Rafael capturou seus lábios novamente, desta vez com uma urgência que a fez derreter contra ele. Suas mãos exploravam seu corpo com reverência, cada toque acendendo um fogo que ela nunca soube que existia dentro de si. Não aqui, ele murmurou contra seus lábios. Não assim. Como se respondesse às suas palavras, as luzes piscaram e voltaram, inundando a biblioteca com claridade. Eles se separaram lentamente, ofegantes e descabelados. Rafael deu um passo para trás, passando as mãos pelos cabelos num gesto nervoso. Luísa nunca o havia visto assim, descomposto e vulnerável. Era uma visão que fazia seu coração doer de tanto amor. Vem comigo, ele disse suavemente, estendendo a mão para ela. Luísa olhou para aquela mão estendida, sabendo que aceitá-la significaria muito mais que um simples gesto. Era um convite para um novo capítulo de sua vida, uma página ainda não escrita. Para onde? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta em seu coração. Para casa, ele respondeu simplesmente. Meus aposentos ficam no 3º andar, mas só se você quiser, só se estiver pronta. A chuva continuava caindo lá fora, uma cortina prateada que isolava aquele momento do resto do mundo. Luísa pensou em todas as heroínas dos romances que havia lido, em todos os momentos de decisão que mudaram suas vidas. Ela colocou sua mão na dele. O caminho até o 3º andar foi uma doce tortura. Cada degrau da escada parecia carregado de promessas. Rafael não soltou sua mão em nenhum momento, como se temesse que ela pudesse desaparecer se o fizesse. Seus aposentos eram exatamente como ela imaginava, elegantes, mas masculinos, com móveis de madeira escura e uma vista privilegiada do jardim. A chuva batia contra as janelas francesas, criando padrões hipnóticos no vidro. Ainda podemos parar, ele disse, parando no meio do quarto. Não quero que você se arrependa. Em resposta, Luísa começou a soltar os botões de sua própria blusa. Suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam firmes nos dele. A única coisa de que me arrependeria, ela disse suavemente, seria não ter coragem de seguir meu coração. Rafael atravessou a distância entre eles em 2 passos, tomando-a nos braços, como se ela fosse a resposta para uma prece que ele nem sabia que estava fazendo. Seus beijos agora tinham um sabor diferente, de promessa, de eternidade. Naquela noite, entre lençóis de seda e sussurros de amor, Luísa descobriu que às vezes os contos de fadas mais verdadeiros não são aqueles escritos em livros, mas os que escrevemos com nossos próprios corações. E quando o sol nasceu, pintando o céu de rosa e ouro, ela acordou nos braços dele, sabendo que sua vida tinha mudado para sempre. Não porque ele era rico, ou porque ela agora dormia em lençóis de seda, mas porque pela primeira vez ela se sentia completa. Rafael a observava dormir, seus dedos traçando padrões suaves em suas costas nuas. Quando ela abriu os olhos, encontrou seu olhar cheio de uma emoção que fez seu coração expandir.
Bom dia. Ele sussurrou, beijando sua testa com infinita ternura. Bom dia, ela respondeu, aninhando-se mais perto dele. Lá fora, o jardim brilhava com gotas de chuva, cada uma refletindo a luz do sol nascente como pequenos diamantes. Um novo dia começava, trazendo consigo a promessa de mais capítulos para sua história de amor. Uma história que, como os melhores livros da biblioteca, estava apenas começando. Os primeiros raios de sol já dançavam no jardim quando Luísa acordou sozinha na cama imensa. Por um momento de pânico, pensou que tudo não havia passado de um sonho elaborado demais. Mas o perfume dele ainda impregnava os lençóis, e seu corpo guardava a memória doce de cada toque, cada beijo, cada suspiro trocado na escuridão. Sentou-se devagar, puxando o lençol de seda para cobrir seu corpo nu. O quarto parecia diferente à luz do dia, menos intimidador, mais acolhedor. Na poltrona ao lado da cama, encontrou um roupão de seda cor de pérola e um bilhete escrito na caligrafia elegante que já conhecia tão bem. Vista isto e me encontre na varanda. Suas pernas ainda tremiam levemente quando deslizou para dentro do roupão. Era macio como uma carícia contra sua pele, e mesmo sendo claramente novo, carregava uma nota sutil do perfume dele. Luísa se perguntou se Rafael havia escolhido pessoalmente, se tinha pensado nela ao selecionar a peça delicada. O espelho do banheiro refletiu uma imagem que ela mal reconheceu. Seus cabelos, normalmente presos num coque severo, cascateavam soltos pelos ombros, com ondas que denunciavam uma noite de paixão. Seus lábios estavam levemente inchados dos beijos, e havia uma marca roxa, delicada como uma pincelada, logo abaixo de sua clavícula. Uma lembrança da intensidade com que Rafael a havia desejado. Meu Deus! Ela sussurrou para seu reflexo. O que eu fiz? Mas não havia arrependimento em sua voz, apenas assombro. Como uma garota simples como ela tinha acabado ali, envolta em seda, com o gosto do amor ainda em seus lábios. Depois de passar água no rosto e tentar domar os cabelos com os dedos, reuniu coragem para sair do quarto. O corredor estava silencioso, mas o aroma de café fresco a guiou até uma porta francesa entreaberta. E lá estava ele. Rafael estava de costas para ela, apoiado no parapeito da varanda, observando o jardim que despertava sob o sol da manhã. Vestia apenas uma calça de linho clara e uma camisa branca com as mangas dobradas, os pés descalços contra o piso de mármore. Parecia mais jovem assim, mais vulnerável. Como se sentisse sua presença, ele se virou. Seus olhos percorreram o corpo dela lentamente, apreciando como o roupão de seda abraçava suas curvas. Você está linda, ele disse simplesmente, sua voz rouca de emoção contida. Luísa sentiu o rubor subir por seu pescoço. Obrigada pelo roupão. Ele sorriu, aquele sorriso que fazia seu coração dar cambalhotas. Venha tomar café comigo. Na mesa de ferro batido da varanda, um café da manhã elaborado os aguardava. Croissants ainda quentes, frutas frescas, suco de laranja recém-espremido e uma garrafa térmica que exalava o aroma rico de café premium. Helena preparou tudo antes de sair para a feira. Ele explicou, puxando uma cadeira para ela. Dei folga para todos os funcionários hoje. Somos só nós dois. O coração de Luísa acelerou com essa informação. Sozinhos, na mansão inteira, com todas as memórias da noite anterior ainda vívidas demais. Você não tem compromissos? Ela perguntou, tentando manter a voz casual, enquanto ele servia café em sua xícara. Cancelei tudo. Ele respondeu, sentando-se de frente para ela. Hoje é só nosso. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas estava carregado de eletricidade. Luísa podia sentir o olhar dele em cada movimento seu, quando pegava um morango, quando levava a xícara aos lábios, quando uma alça do roupão escorregava levemente de seu ombro.
Você está arrependida? Ele perguntou de repente, sua voz tão baixa que ela quase não ouviu. Luísa ergueu os olhos, encontrando seu olhar intenso. Não, respondeu com sinceridade. Mas estou assustada. Com o quê? Com tudo, ela admitiu, colocando a xícara na mesa com mãos trêmulas. Com o que aconteceu, com o que vai acontecer, com o que as pessoas vão dizer quando souberem. Rafael se levantou de sua cadeira e se ajoelhou ao lado dela, pegando suas mãos entre as suas. Suas palmas eram quentes e ásperas, um lembrete de que, apesar de toda sua riqueza, ele era um homem que não tinha medo de trabalho duro. Luísa, ele começou, sua voz carregada de emoção. Ontem à noite não foi um capricho para mim. Não foi um momento de fraqueza ou uma aventura passageira. Ela prendeu a respiração, perdida na intensidade de seu olhar. Desde aquele primeiro dia, quando vi você defendendo Dona Celeste com tanta dignidade, algo dentro de mim mudou, ele continuou. Era como se eu tivesse estado dormindo por anos, desde que Maria partiu. E, de repente, você me acordou. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Luísa. Rafael a secou com o polegar, sua mão permanecendo em seu rosto num gesto de infinita ternura. Mas eu não sou nada, ela sussurrou. Não tenho nada para oferecer além do seu coração, ele completou. Luísa, você não vê? É exatamente isso que me conquistou. Sua pureza, sua bondade, sua força silenciosa. Você me fez acreditar no amor novamente. Ela fechou os olhos, deixando que suas palavras a envolvessem como um abraço. E quanto à sociedade? Ele continuou. Deixe que falem. Minha vida inteira foi ditada por expectativas alheias. Não mais, não com você. Quando ela abriu os olhos novamente, encontrou-o sorrindo. Aquele sorriso raro e verdadeiro que ela estava aprendendo a adorar. Além disso, ele acrescentou, com um toque de humor em sua voz, acho que já provamos que somos bons em surpreender as pessoas, não é? Luísa não pôde evitar um pequeno riso, lembrando-se do dia em que ele havia aparecido com seu carro imponente para defendê-la. Rafael se levantou, puxando-a gentilmente consigo. De pé, ele a envolveu em seus braços e ela se permitiu derreter contra seu peito, inspirando profundamente seu perfume familiar. Tenho algo para você, ele murmurou contra seus cabelos. Antes que ela pudesse protestar, ele se afastou brevemente para pegar algo de cima de uma mesa lateral. Era um pacote pequeno, embrulhado em papel craft simples e amarrado com um cordão rústico. Não é nada extravagante, ele disse, colocando o pacote em suas mãos. Mas quando vi, pensei em você. Com dedos trêmulos, Luísa desfez o laço e abriu o papel. Dentro havia um caderno artesanal, com capa de couro macio e páginas de papel reciclado. Era simultaneamente simples e elegante, exatamente como algo que ela mesma escolheria. Para você escrever nossa história, ele explicou suavemente, ou qualquer história que seu coração desejar contar. A emoção a atingiu como uma onda, fazendo seus olhos se encherem de lágrimas. Era um presente que mostrava que ele realmente a conhecia, que havia prestado atenção nos pequenos detalhes que formavam quem ela era. Obrigada, ela sussurrou, abraçando o caderno contra o peito. Rafael a puxou para mais perto, uma de suas mãos deslizando para sua nuca, enquanto a outra repousava em sua cintura. Não chore, meu amor, ele murmurou, beijando suas lágrimas, a menos que sejam lágrimas de felicidade. São, ela garantiu, erguendo o rosto para ele. É que, às vezes, parece que vou acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Em resposta, ele a beijou, não com a urgência da noite anterior, mas com uma ternura que fez seu coração derreter. Era um beijo que falava de promessas, de manhãs preguiçosas por vir, de uma vida inteira de momentos como aquele. Quando se separaram, o sol já estava alto no céu,
banhando a varanda com luz dourada. Abaixo, no jardim, as rosas balançavam suavemente na brisa da manhã, espalhando seu perfume pelo ar. E agora? Luísa perguntou suavemente, seus dedos brincando com os botões da camisa dele. Rafael sorriu, aquele sorriso que era só dela. Agora, meu amor, começamos a escrever nossa própria história. Página por página, dia por dia. E ali, na varanda, ensolarada, com o novo caderno em suas mãos e o coração transbordando de amor, Luísa soube que estava exatamente onde deveria estar. Não era um conto de fadas. Era melhor que isso. Era real, com todas as suas imperfeições e incertezas, mas também com todo o seu potencial de felicidade verdadeira. O mundo lá fora podia esperar. Por enquanto, eram apenas eles dois, construindo seu próprio paraíso particular. Página por página, beijo por beijo, momento por momento. As semanas que se seguiram foram como páginas de um romance que Luísa nunca imaginou protagonizar. Cada manhã trazia consigo a descoberta de um novo detalhe sobre Rafael. Como ele gostava de seu café sem açúcar, como franzia a testa ao ler o jornal, como seus olhos se iluminavam quando a via entrar em um ambiente. Mas nem tudo eram flores no jardim do amor que haviam plantado. Os primeiros sussurros começaram numa tarde de quinta-feira, durante um almoço beneficente onde Rafael a apresentou publicamente pela primeira vez. É aquela bibliotecária dele. Uma mulher murmurou para sua companheira, alto o suficiente para Luísa ouvir. Dizem que ele a encontrou na rua, imagine só. Coitado do Rafael, outra sussurrou de volta. Desde que Maria morreu, nunca mais foi o mesmo. Essa menina deve ter enfeitiçado ele de alguma forma. Luísa apertou a taça de champanhe em suas mãos, tentando manter a compostura. Seu vestido, um modelo elegante em tom de verde esmeralda, que Rafael havia insistido em lhe presentear, de repente parecia pesado demais, sufocante. Não dê atenção a elas. A voz grave e reconfortante de Rafael soou próxima ao seu ouvido, enquanto sua mão encontrava a base de suas costas num gesto protetor. São como papagaios em gaiolas de ouro, só sabem repetir o que ouvem, sem entender o verdadeiro significado das palavras. Ela tentou sorrir, mas seus olhos traíam sua insegurança. Elas não estão totalmente erradas, sabe? Sobre nossas origens serem diferentes. Diferentes como o sol e a lua. Ele concordou, surpreendendo-a. Mas você já reparou como um precisa do outro para criar a mais bela das sinfonias? O dia e a noite, a luz e a sombra, é o contraste que torna tudo mais interessante. Antes que ela pudesse responder, uma mulher elegante se aproximou deles. Luísa a reconheceu imediatamente. Era Amanda Vilela, a mesma vendedora que a havia humilhado naquele dia fatídico em frente à Maison Florence. Rafael, querido, Amanda exclamou, ignorando completamente a presença de Luísa. Quanto tempo! Precisamos conversar sobre aquele mal-entendido no mês passado. O sorriso de Rafael congelou em seu rosto, transformando-se em algo afiado como uma lâmina. Mal entendido, Amanda. Você se refere ao momento em que humilhou publicamente a mulher que eu amo. O silêncio caiu sobre o grupo mais próximo como uma cortina pesada. Amanda empalideceu visivelmente, seus dedos apertando nervosamente a bolsa. De grife. Eu não sabia. Ela gaguejou, mas Rafael a interrompeu com um gesto elegante. Exatamente. Sua voz era calma, mas carregada de autoridade. Você não sabia. Não sabia que aquela jovem que você tratou como menos que nada seria a pessoa que me devolveria a vontade de viver. Não sabia que sua bondade e dignidade valem mais que todas as bolsas Chanel do seu guarda-roupa. Luísa sentiu seu coração inchar de amor e orgulho. Rafael não estava apenas a defendendo. Estava declarando seu amor publicamente, sem medo ou hesitação. Mas agora todos sabem,
ele continuou, sua voz elevando-se levemente para que todos ao redor pudessem ouvir. Luísa não é apenas minha bibliotecária ou minha namorada. Ela é a mulher que me ensinou que a verdadeira classe não está no sobrenome que carregamos ou na conta bancária que possuímos, mas na forma como tratamos os outros. Um burburinho percorreu o salão. Alguns rostos demonstravam choque, outros, admiração e alguns, Luísa notou com surpresa, mostravam algo próximo à compreensão. E já que estamos todos aqui, Rafael continuou, virando-se para encará-la com um sorriso que fez seu coração parar. Acho que este é o momento perfeito. Antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, ele se ajoelhou diante dela, ali mesmo, no meio do salão lotado. O ruído de surpresa coletivo foi audível, mas Luísa mal registrou. Estava perdida nos olhos dele, que brilhavam com amor e determinação. Luísa, ele começou, sua voz rouca de emoção. Quando Maria partiu, achei que nunca mais seria capaz de amar. Transformei meu coração numa biblioteca empoeirada, cheia de memórias que ninguém mais podia tocar. Mas então você chegou, com sua bondade simples e sua dignidade silenciosa, e começou a organizar não apenas meus livros, mas também minha alma. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora, mas ela não se importava. Nada mais importava além daquele momento, daquelas palavras, daquele amor que transbordava entre eles. Você não apenas trouxe luz de volta à minha vida, ele continuou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Você me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com aparências, não se curva e há preconceitos. E é por isso que eu te peço, na frente de todas essas pessoas que pensam conhecer o amor, mas apenas o julgam. Quer se casar comigo? A caixa se abriu, revelando um anel delicado, uma safira solitária cercada por pequenos diamantes. Não era ostentoso ou chamativo, era elegante e único, exatamente como o amor deles. Sim, ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Sim, 1000 vezes sim. Rafael deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, antes de se levantar e a puxar para um beijo que fez o mundo desaparecer ao redor deles. Alguns aplausos tímidos começaram, logo se transformando numa ovação que ecoou pelo salão. Quando finalmente se separaram, Luísa notou que Amanda havia desaparecido na multidão, mas não se importou. Seus olhos encontraram uma figura familiar no canto do salão. Dona Celeste, que havia sido especialmente convidada por Rafael, enxugava lágrimas de felicidade com um lenço bordado. Você planejou tudo isso? Luísa perguntou baixinho, ainda nos braços dele. Rafael sorriu, aquele sorriso que era só dela. Planejei fazer isso no jardim, na verdade. Mas quando vi aquelas pessoas tentando diminuir nosso amor com suas palavras venenosas, percebi que este era o momento perfeito. Porque não há nada mais poderoso que o amor verdadeiro para silenciar o preconceito. Uma senhora elegante se aproximou deles, seus olhos brilhando de admiração. Rafael, querido, que momento mágico e que discurso emocionante. Luísa, não é? Preciso te contar sobre a primeira vez que vi Rafael sorrir depois de tanto tempo. Foi quando ele mencionou uma jovem que havia encontrado ajudando uma senhora idosa. E assim, como num passe de mágica, o gelo começou a derreter. Um a um, os convidados se aproximaram para cumprimentá-los. Não todos, alguns ainda mantinham suas expressões de desaprovação, mas o suficiente para mostrar que o amor verdadeiro tinha o poder de abrir até os corações mais fechados. Mais tarde, naquela noite, já em casa, Luísa estava sentada na varanda de seu quarto, agora deles, admirando o anel em seu dedo enquanto a lua banhava o jardim com sua luz prateada. Arrependida? Rafael perguntou, se juntando a ela com 2 taças de champanhe. Nunca,
Ela respondeu com um sorriso, aceitando a taça que ele oferecia, só impressionada com sua coragem. Coragem? Ele riu suavemente, sentando-se ao lado dela. Luísa, meu amor, coragem foi o que você demonstrou naquele primeiro dia, quando escolheu ajudar alguém mesmo sob o olhar cruel do preconceito. O que eu fiz hoje foi apenas seguir seu exemplo. Ela se aconchegou nos braços dele, sentindo seu coração bater forte e constante contra suas costas. Ainda vai haver pessoas que não aceitam, ela murmurou. Sem dúvida, ele concordou, beijando seu pescoço suavemente. Mas elas não importam. O que importa é isso, você e eu, nosso amor, nossa verdade. O resto é apenas ruído de fundo. A brisa noturna trazia o perfume das rosas do jardim, misturado ao aroma familiar do perfume dele. No céu, as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas de sua felicidade. Sabe o que mais amo em você? Ele perguntou, depois de um momento de silêncio confortável. O quê? O fato de que, mesmo agora, com esse anel no dedo e o mundo aos seus pés, você ainda é a mesma Luísa que parou para ajudar uma senhora idosa na rua. Essa é sua verdadeira riqueza, meu amor, e é por isso que te amo tanto. Luísa virou o rosto para beijá-lo, sentindo o gosto de champanhe e promessas em seus lábios. O mundo lá fora podia julgar quanto quisesse. Ali, nos braços um do outro, eles eram invencíveis, porque o amor verdadeiro não precisa de aprovação. Ele simplesmente é, como as estrelas no céu ou as rosas no jardim, natural, inevitável e absolutamente perfeito em sua simplicidade. A manhã estava especialmente luminosa naquele sábado, o sol de outono derramando sua luz dourada sobre as ruas do centro da cidade. Luísa caminhava de mãos dadas com Rafael em direção à antiga padaria, onde costumava tomar café antes de toda sua vida mudar. Era um ritual que eles haviam estabelecido. Voltar às suas raízes, manter os pés no chão, mesmo quando a vida os havia elevado tão alto. Ela usava um vestido simples de algodão azul, escolha deliberada para esse passeio específico. O único luxo que se permitia era o anel de noivado que cintilava em seu dedo, catching ocasionais raios de sol como pequenas estrelas caídas. Ainda não acredito que você fechou a padaria inteira só para nós, ela murmurou, observando o estabelecimento vazio através da vitrine. Rafael sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração dar cambalhotas. Não fechei para nós. Ele corrigiu suavemente. Fechei para uma ocasião especial. Antes que ela pudesse questionar, a porta se abriu e Dona Maria, a antiga proprietária, saiu para recebê-los com um sorriso caloroso. Minha menina! Exclamou. A senhora abraçando Luísa com genuíno afeto. Como está linda! O amor faz isso com a gente, não é? Luísa corou, mas sorriu de volta. Era verdade. O amor havia mudado não apenas sua vida, mas também seu jeito de ser. Havia agora uma confiança tranquila em seus gestos, uma serenidade que vinha de ser profundamente amada e aceita. Venham, venham. Dona Maria os apressou para dentro. Está tudo preparado como o Senhor pediu. O interior da padaria estava transformado. As mesas haviam sido reorganizadas para formar uma grande mesa central, coberta com uma toalha de renda branca. Flores frescas em vasos de cristal simples decoravam o ambiente, e o aroma de pão recém-assado preenchia o ar. Rafael, Luísa começou, mas as palavras morreram em sua garganta quando a porta dos fundos se abriu. Apoiada em uma bengala de madeira entalhada, mas com os olhos tão vivos quanto ela se lembrava, Dona Celeste entrou na padaria. Seu cabelo, prateado, estava arrumado num coque elegante, e ela usava um vestido florido que combinava perfeitamente com sua personalidade doce. Minha querida, a senhora idosa abriu os braços, sua voz embargada de emoção. Luísa correu para abraçá-la,
lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. O momento em que se conheceram, que parecia ter acontecido em outra vida, voltou, com força total à sua memória. A senhora está linda, Luísa disse, segurando as mãos enrugadas entre as suas. E você está radiante. Dona Celeste respondeu, seus olhos brilhando de alegria. Quando Rafael me contou sobre o noivado, eu disse que precisávamos celebrar no lugar onde tudo começou. Não exatamente onde tudo começou, Luísa corrigiu suavemente. Foi na calçada da Maison Florence. Ah, sobre isso, Rafael interrompeu com um sorriso misterioso. Tenho uma novidade para contar. Ele fez um gesto para Dona Maria, que prontamente trouxe uma pasta de documentos e entregou a Luísa. Com mãos trêmulas, ela abriu a pasta e começou a ler. Seus olhos se arregalaram à medida que compreendia o conteúdo. Você comprou a Maison Florence? Ela perguntou, incrédula. Rafael assentiu, seus olhos brilhando de satisfação. E a transformei em algo mais útil. A partir do próximo mês, será um centro cultural, com uma biblioteca pública no térreo e salas de aula no andar superior, onde serão oferecidos cursos gratuitos para jovens carentes. E sabe qual será o nome? Dona Celeste perguntou, praticamente saltitando de excitação apesar da idade. Centro Cultural Maria e Luísa. Rafael respondeu suavemente. Em homenagem às duas mulheres que mudaram minha vida. Uma me ensinando a amar pela primeira vez e outra me ensinando a amar novamente. Luísa cobriu a boca com as mãos, as lágrimas agora correndo livremente. O simbolismo do gesto a atingiu como uma onda. Transformar um lugar de humilhação em um espaço de conhecimento e oportunidade era a maior prova de amor que ele poderia ter dado. Mas tem mais, Dona Celeste continuou, pegando sua própria bolsa. Lembra daquele dia quando você me ajudou com as compras? Eu estava voltando da igreja onde tinha ido fazer uma novena especial. Ela tirou um terço antigo da bolsa, as contas de madeira polidas pelo uso constante. Naquele dia, pedi a Deus que abençoasse a jovem bondosa que havia me ajudado sem pedir nada em troca. E olha só o que ele fez. Não apenas abençoou você com um amor verdadeiro, mas usou aquele momento de bondade para criar algo ainda maior. Dona Maria começou a servir o café. O mesmo café simples e delicioso que Luísa costumava tomar todas as manhãs em sua antiga vida. O aroma familiar, misturado ao perfume das flores, criava uma atmosfera única de nostalgia e renovação. Mas você não mudou, Dona Celeste observou com aprovação, enquanto saboreavam os pães frescos e bolos caseiros. Mesmo com toda essa mudança em sua vida, seu coração continua o mesmo. Era verdade. Apesar do anel de safira em seu dedo e do carro de luxo estacionado lá fora, Luísa ainda era a mesma garota que não hesitava em estender a mão para ajudar alguém em necessidade. Isso é o que mais me orgulha, Rafael comentou, pegando sua mão por cima da mesa. Ver como você navega entre esses dois mundos sem perder sua essência. Não são dois mundos, Luísa corrigiu suavemente. É apenas um mundo, visto através das lentes do amor e da compaixão. Dona Celeste sorriu, suas rugas se aprofundando com a expressão de alegria. Sabe, minha querida, quando você me ajudou naquele dia, pensei comigo mesma. Esta menina tem um coração de ouro, mas agora vejo que estava errada. Você tem um coração de diamante, belo e inquebrável, capaz de brilhar mesmo nas situações mais difíceis. A manhã passou como um sonho dourado, repleta de risadas, histórias e promessas para o futuro. Dona Maria trouxe mais café, mais pães, mais memórias compartilhadas entre amigos que o destino havia reunido da maneira mais improvável. Quando o sol começou a inclinar-se no céu, anunciando o início da tarde, Dona Celeste se preparou para partir, mas antes pegou algo mais de sua bolsa. Um pequeno embrulho em papel de seda para o seu casamento
ela disse, entregando o pacote a Luísa. Era da minha avó, depois foi da minha mãe, depois meu, agora é seu. Com cuidado, Luísa desfez o embrulho. Dentro havia um delicado lenço de renda antiga, amarelado pelo tempo, mas ainda lindíssimo. Algo antigo. Dona Celeste explicou com um sorriso. Para dar sorte. Não que você precise, seu amor já é abençoado o suficiente. Luísa abraçou a senhora com todo o carinho que seu coração transbordante podia oferecer. Obrigada, sussurrou. Por tudo. Não, minha querida, Dona Celeste respondeu, suas mãos enrugadas acariciando o rosto de Luísa. Eu é que agradeço. Por me mostrar que ainda existem anjos disfarçados de gente comum, fazendo o bem sem esperar nada em troca. Quando finalmente se despediram, o sol da tarde pintava o céu em tons de rosa e ouro. Rafael e Luísa caminharam de volta para o carro, mas pararam um momento em frente à Maison Florence, ou melhor, ao futuro centro cultural. Em 2 semanas começam as reformas, Rafael comentou, abraçando-a por trás enquanto observavam a fachada elegante. Tem certeza que quer assumir a direção do projeto? Luísa assentiu, determinada. Quero transformar este lugar em um símbolo de esperança. Quero que outras pessoas possam encontrar aqui as mesmas oportunidades que o destino me deu. O destino não. Ele corrigiu suavemente, beijando sua têmpora. Sua bondade. Foi ela que abriu todas as portas. Ela se virou em seus braços, envolvendo seu pescoço com as mãos. Ali, na mesma calçada onde havia sido humilhada meses atrás, beijou-o com todo o amor que transbordava de seu coração. Sabe o que mais aprendi com tudo isso? Ela perguntou quando se separaram. O quê? Que às vezes os maiores milagres começam com os menores gestos. Uma mão estendida, um sorriso gentil, um momento de bondade. Nunca sabemos como nossas ações podem mudar não apenas nossa própria história, mas a história de todos ao nosso redor. Rafael sorriu, aquele sorriso que era só dela, e juntos caminharam de volta para o carro, deixando para trás a calçada que havia sido testemunha do início de sua história de amor. Mas agora, aquele lugar não era mais um símbolo de humilhação. Era o marco zero de uma revolução de amor e bondade que estava apenas começando. O jardim da mansão nunca estivera tão bonito quanto naquela tarde de primavera. As rosas, em plena floração, exibiam suas cores vibrantes sob a luz dourada do sol poente. O perfume das flores pairava no ar como uma promessa de felicidade, enquanto lanternas de papel branco pendiam das árvores, aguardando o crepúsculo para brilhar como estrelas terrenas. Luísa estava em seu antigo apartamento no anexo da casa, agora transformado em seu refúgio de preparação. O vestido de noiva, um modelo simples mas elegante em seda pura, descansava sobre a cama como uma nuvem etérea. Suas mãos tremiam levemente enquanto passava os dedos pelo tecido delicado. Está na hora, anunciou Helena, a governanta que se tornara uma segunda mãe para ela ao longo daqueles meses. Vamos começar a te arrumar, minha flor. O ritual de preparação começou como uma dança delicada. Helena penteava seus cabelos com movimentos suaves, enquanto Dona Celeste, sentada numa poltrona próxima, segurava o lenço de renda antiga que seria incorporado ao buquê. Sabe, Dona Celeste começou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Quando te vi pela primeira vez naquela calçada, tinha algo especial em você. Uma luz própria que nem mesmo as palavras cruéis conseguiram apagar. Luísa sorriu através do espelho, sentindo seu próprio coração apertar de emoção. A senhora mudou minha vida naquele dia. Não, querida, a idosa corrigiu gentilmente. Você mudou sua própria vida com sua bondade e dignidade. Eu fui apenas o instrumento que Deus usou para colocar você no caminho certo. Helena terminava,
de prender as últimas flores nos cabelos de Luísa, pequenas rosas brancas que pareciam ter nascido entre seus cachos escuros. O vestido, quando finalmente o vestiram, caía como água sobre seu corpo, realçando sua beleza natural sem ostentação. Algo antigo, Dona Celeste disse, entregando o lenço de renda. Algo novo, Helena completou, ajustando o vestido. Algo emprestado. Uma voz familiar soou da porta. Era Amanda Vilela, a ex-vendedora da Maison Florence. Seus olhos estavam marejados e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava uma pequena caixa de veludo. "Posso entrar?" ela perguntou, hesitante. Luísa assentiu, surpresa, mas tocada pelo gesto. Amanda se aproximou, abrindo a caixa para revelar um par de brincos de pérolas. "Eram da minha avó", ela explicou suavemente. "Ela sempre dizia que pérolas trazem lágrimas de felicidade para as noivas. E eu queria te pedir perdão, mais uma vez por tudo." "Não há nada para perdoar", Luísa respondeu, pegando as mãos de Amanda entre as suas. "Aquele dia nos trouxe até aqui, não é? Às vezes precisamos passar por momentos difíceis para alcançar nossa verdadeira felicidade." Amanda a ajudou a colocar os brincos, suas mãos profissionais ajustando-os perfeitamente. "Você me ensinou mais sobre classe em alguns meses do que aprendi em anos vendendo artigos de luxo", ela confessou. Um suave bater na porta interrompeu o momento. Era Maria, a florista, trazendo o buquê. Um arranjo delicado de rosas brancas e lavanda, amarrado com o lenço antigo de Dona Celeste. "Algo azul", ela anunciou, mostrando as pequenas flores de miosótis escondidas entre as rosas. "Para amor eterno." O sol começava a se pôr quando Luísa finalmente estava pronta. O espelho refletia não apenas sua beleza exterior, mas também a luz interior que sempre fora sua verdadeira força. "Ele está esperando", Helena anunciou suavemente, "no Jardim das Rosas." O caminho até o jardim estava marcado por pétalas brancas e lanternas acesas. A música suave de um quarteto de cordas flutuava no ar como uma carícia. Quando Luísa chegou ao início do caminho, seu coração quase parou. Ali estava Rafael, elegante em seu terno escuro, mas com os olhos brilhando de uma emoção tão pura que fez suas pernas tremerem. Ao seu redor, apenas as pessoas mais especiais de suas vidas, não mais que 50 convidados, todos escolhidos pelo coração. Dona Celeste a conduziu pelo caminho de pétalas, substituindo os pais que Luísa havia perdido tão cedo. Cada passo era uma memória, cada respiro uma prece de gratidão. Quando finalmente alcançou Rafael, ele pegou suas mãos entre as suas. Seus olhos estavam marejados, algo que ela nunca havia visto antes. "Meu amor", ele começou, sua voz rouca, de emoção. "Quando Maria partiu, achei que meu coração tinha se transformado numa biblioteca fechada, cheia de memórias empoeiradas que ninguém mais poderia tocar. Mas então você chegou, com sua bondade simples e sua dignidade silenciosa, e começou a organizar não apenas meus livros, mas também minha alma." Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Luísa agora, mas ela não se importava. Este era um momento para sentir, não para se conter. "Você não apenas trouxe luz de volta à minha vida", ele continuou, apertando suavemente suas mãos. "Você me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras, não se importa com aparências, não se curva a preconceitos. Você me mostrou que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa." A brisa suave balançava as lanternas, criando um jogo de luz e sombra que parecia dançar ao redor deles. As rosas exalavam seu perfume mais intensamente, como se quisessem participar daquele momento mágico. "E hoje", Rafael prosseguiu, "diante dessas pessoas que amamos e deste jardim que testemunhou nosso amor crescer, eu quero te fazer uma promessa. Prometo amar não apenas a mulher que você é, mas também todas as mulheres que você ainda vai se tornar."
Prometo ser não apenas seu marido, mas seu parceiro, seu amigo, seu porto seguro. Prometo honrar a pureza do seu coração e a força da sua bondade todos os dias da nossa vida juntos. Luísa respirou fundo, encontrando sua própria voz através das lágrimas. Rafael, ela começou, quando te conheci, achei que você tinha salvado minha vida. Mas com o tempo, entendi que você fez algo muito maior. Você me deu a coragem para salvar a mim mesma. Me mostrou que bondade não é fraqueza, que simplicidade não é defeito, que amor não é privilégio dos ricos ou dos poderosos. Suas palavras fluíam diretamente de seu coração, sem ensaio ou preparação. Prometo te amar não apenas nos momentos de alegria, mas também nas horas de silêncio. Prometo ser não apenas sua esposa, mas sua companheira de aventuras, sua parceira de sonhos, sua bibliotecária particular do amor. Prometo manter meu coração sempre aberto, sempre honesto, sempre seu. O celebrante conduziu o resto da cerimônia, mas para Luísa e Rafael, o mundo havia se reduzido apenas àquele momento, àquele jardim, aquele amor que crescia entre eles como as rosas ao seu redor. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, o beijo que trocaram foi mais que um selo de compromisso. Foi uma promessa de eternidade, um voto de amor que transcendia qualquer convenção social. A noite caiu suavemente sobre o jardim e as lanternas acesas criavam uma atmosfera mágica. Os convidados se reuniram para a celebração, mas antes que se juntassem a eles, Rafael puxou Luísa para um momento privado perto da fonte. Olhe, ele disse, apontando para o céu. A primeira estrela da noite brilhava intensamente sobre eles. Dizem que a primeira estrela da noite realiza desejos, Luísa comentou, aninhando-se nos braços dele. E o que você desejaria? Ele perguntou suavemente. Agora que tem tudo. Ela sorriu, aquele sorriso que havia capturado seu coração desde o primeiro dia. Desejo apenas continuar sendo quem sou, mesmo com todas as mudanças que a vida trouxer. Desejo manter meu coração aberto e bondoso, como no dia em que nos conhecemos. Rafael a beijou novamente, desta vez mais suavemente. Este é o verdadeiro milagre do nosso amor, ele murmurou contra seus lábios. Não é sobre mudança, é sobre crescimento. Não é sobre transformação, é sobre revelação. A música da festa chegava até eles como uma melodia distante, misturando-se com o murmúrio da fonte e o sussurro das folhas ao vento. Ali, naquele momento perfeito, Luísa entendeu que sua história de amor não era um conto de fadas tradicional. Era, melhor que isso, era uma história real, construída com momentos de bondade, alicerçada em respeito mútuo, nutrida por um amor que não se intimidava com diferenças sociais ou preconceitos. Era uma história que provava que, às vezes, os maiores tesouros não estão guardados em cofres ou expostos em vitrines, mas escondidos nos gestos mais simples de bondade humana. E enquanto caminhavam de volta para a festa, de mãos dadas, sob o céu estrelado, Luísa soube que estava exatamente onde deveria estar. Não porque estava casada com um homem rico e poderoso, mas porque estava ao lado de alguém que via sua verdadeira essência e a amava exatamente por isso. O Jardim das Rosas seria para sempre sua testemunha silenciosa, guardando em suas pétalas a memória deste dia em que amor e bondade provaram ser as únicas riquezas que realmente importam.